Capítulo 35 A morte seja o teu destino quando a fortuna não te favorecer mais, jovem Lord Gu, o homem sinistro. Para Gu Shangji, a única razão pela qual Ye Shen ainda estava por perto era porque Ye Shen não podia nem ser considerado uma ameaça. Se ele fosse uma ameaça real, Gu Shangji nunca permitiria que ele vivesse tanto. Ele o obliteraria assim que o ofendesse, ele nunca mostraria misericórdia e deixaria seu adversário crescer. Seja Ye Shen ou Lin Tian, eles não eram nada mais do que um monte de alho poró e faz tudo para seu uso, mesmo que fossem os filhos prediletos do céu. Ele os colheria um após o outro. Gu Shangji não era um homem tolo. Ele nunca permitiria que uma ameaça à sua vida existisse por muito tempo, ele certamente os cortaria pela raiz. Desde tempos imemoriais, as razões pelas quais os vilões morriam eram, falar demais e não matar protagonistas por arrogância. Ele não cairia nas mesmas armadilhas que muitos que morreram antes dele. Ele manterá sua boca fechada e não deixará a arrogância obscurecer seu julgamento. Ele pode não ser onisciente e onipotente, mas seu conhecimento seria suficiente para salvá-lo. O que mais? Lentamente, jogar os filhos prediletos do céu até a morte no reino inferior não foi tão difícil. Ele nem precisava matá-los à primeira vista, já que Ye Shen e Lin Tian nem eram uma ameaça para ele. Gu Shangji estava mais do que feliz em levar as coisas do jeito que eram. Afinal, seus próprios pontos de destino aumentaram enquanto ele lentamente espremia o valor da fortuna dos filhos favorecidos do céu. Seria muito chato se não houvesse essas pequenas restrições. Desde que ele transmigrou e se tornou o vilão, é natural que ele faça o que um vilão faz de melhor. Além disso, ele aprendeu com o sistema que matar uma criança favorita do céu depois de colher completamente seu valor fortuna tinha alguns incentivos. Depois que ele secou todo o seu valor fortune, matar aqueles filhos favorecidos do céu desencadearia algumas recompensas celestiais do sistema. Recompensas celestiais, essas palavras não soaram tão ruins assim. Pelo menos, Gu Shangji sentiu seu coração disparar. Foi por causa disso que Gu Shangji permitiu que Ye Shen se movesse, ou não seria tão difícil para ele encontrar Ye Shen com sua marca espiritual em seu mestre. Gu Shangji simplesmente decidiu não lidar com ele imediatamente. Ele estava esperando que Ye Shen fosse seu farejador de tesouros que abriria as ruínas antigas e encontraria a localização da 8 alabarda demônio desolada. Ele o usaria até o último momento. Afinal, esse era o verdadeiro propósito por trás de sua descida ao reino inferior. Enquanto Gu Shangji estava perdido em seus próprios pensamentos, uma batida na porta soou do lado de fora. Qingji, vai abra a porta. Gu Shangji não pôde deixar de erguer as sobrancelhas quando sentiu a pessoa que havia chegado, e então comandou Su Qingji que estava ocupado lendo algum livro antigo não muito longe dele. Sim, jovem senhor. Su Qingji largou o livro em suas mãos e caminhou levemente em direção à porta. Do lado de fora da porta estava Lin Qiuhan vestido com um vestido azul claro. Um rosa claro adornava seu lindo rosto, aumentando sua beleza. Em sua mão, ela segurava uma pequena bandeja de comida com uma cobertura em cima que exalava um aroma sedutor. Estes são alguns doces que Qiuhan fez agora. Se o jovem Lord Gu sentir fome, ele pode usá-los para aliviar o apetite à noite. Lin Qiuhan disse a Su Qingji com o rosto corado. Sua mente estava uma bagunça,
e ela não sabia o que estava pensando quando foi especialmente fazer esses doces espirituais. Cultivadores em um certo nível nem precisavam de comida para se sustentar e podiam facilmente viver apenas de ti espiritual. Aconteceu que ela era boa em cozinhar, então ela pensou que deveria fazer algo e entregá-lo a Gu Shangji. Entendido. Obrigado por seu trabalho duro, senhorita Lin. Na verdade, não havia necessidade de vir aqui pessoalmente neste momento. Kingji agradecerá no lugar de meu jovem lord. Su Kingji colocou um sorriso impecável, mas cerimonial em seu rosto, e falou com um tom frio. Ela nem mesmo escondeu sua dica para Lin Qiuran, e enfatizou intencionalmente o meu jovem senhor quando ela falou. A beleza inocente na frente dela só o conheceu uma vez, mas seu jovem lord já havia conquistado seu coração. Isso fez Su Kingji se perguntar se ela deveria dar uma dica para a garota e salvá-la de cair nesse poço de fogo com ela. Mas logo, ela lembrou que ela só sofreria mais nas mãos de Gu Shangji se ela fizesse isso, então ela desistiu. Obviamente, Lin Qiuran não entendeu a dica escondida nas palavras de Su Kingji. Ela não era tão perspicaz e astuta quanto Su Kingji, afinal. Eu terei que incomodar a santa donzela Kingji então, eu não vou incomodar o descanso do jovem Lord Gu. O nervosismo de Lin Qiuran aumentou quanto mais ela ficou ali, então ela rapidamente entregou a bandeja para Su Kingji e correu como se estivesse escapando de alguém. Você a conheceu uma vez e ela já caiu. A habilidade do Young Lord de brincar com o coração das pessoas está se tornando cada vez mais sofisticada. Su Kingji voltou para dentro e disse depois de chegar ao lado de Gu Shangji. Ao mesmo tempo, ela descobriu a bandeja que continha o bolo feito por Lin Qiuran. Zumbir. Imediatamente, um aroma suave explodiu e um brilho sagrado iluminou os arredores. Várias runas e cenas piscavam ao redor dos doces, e podia-se ver que os ingredientes usados para fazê-los não eram tão simples assim. O artesanato da senhorita Lin é muito bom, você deve aprender com ela, Kingji. Gu Shangji não se incomodou em responder aos comentários anteriores de Su Kingji. Ele estava de ótimo humor agora, e não pôde deixar de elogiar os doces depois de dar algumas mordidas. Já que Young Lord a considera tão bem, então por que não leva a senhorita Lin com você? Não seria muito mais fácil? Disse Su Kingji. Gu Shangji olhou para o rosto dela depois de ouvir suas palavras e disse com um sorriso, Kingji, você está com ciúmes. Nunca pensei que você fosse do tipo ciumento, não combina com você. Você parece bastante desagradável assim. Su Kingji balançou a cabeça e respondeu, os pensamentos de meu senhor são muito profundos e evasivos. Kingji tem autoconsciência suficiente e conhece seu lugar. Já é difícil para mim receber um pouco de sua atenção, então de que adiantaria eu ficar com ciúmes? Embora suas palavras fossem calmas, elas não podiam mascarar a pequena mágoa em seu coração. Desde quando você fala o que não quer dizer? Gu Shangji não pôde deixar de rir. Lin Qian observou Lin Qiuran vindo de uma certa parte da propriedade da família Lin à distância. Essa direção era onde os aposentos de descanso de Gu Shangji foram preparados. Essa mulher, o que ela estava fazendo, indo para a casa dele à noite? A raiva apareceu no rosto amargo de Lin Qian, e ele não pôde deixar de cerrar os punhos. Pequeno Qian, o que você está fazendo aqui? Além disso,
onde você foi esta tarde? Porque não encontrei você em nenhum lugar da propriedade da família. A expressão de Lin Kyuhan tinha sido uma mistura de alegria, timidez, ansiedade e muitas outras emoções complexas. Mas assim que ela viu Lin Tian, ela reprimiu suas emoções rapidamente e o questionou com um tom severo. Lin Tian cerrou os dentes. Seu coração queimava de ciúme e inveja, mas ele se forçou a se acalmar e perguntou de volta: Irmã, é tão tarde da noite, por que você saiu a esta hora? Você foi visitar aquele jovem Lord Gu. O próprio Lin Qian não conseguia descrever a emoção que sentiu em seu coração neste momento. Se ele não resolver essa obsessão logo, isso começará a afetar seu estado de espírito e ele poderá acabar fazendo algo estúpido. Ele tinha que encontrar uma solução para a obsessão de seu antecessor. Quanto a Lin Qiuhan, assim que ela ouviu suas palavras, ela entrou em pânico. Era como se alguém a tivesse pego em flagrante no meio de algum ato maligno. Ainda assim, ela manteve sua aparência severa na frente de Lin Qian e disse: pare de se preocupar com meus assuntos e concentre-se em seu cultivo. Aquele homem de sobrenome Gu é um homem sinistro, não se deixe enganar por sua falsa aparência. Eu posso dizer de relance que ele é um lobo que engana as mulheres, então você tem que abrir sua mente e ver a ameaça, Lin Qiuhan. Lin Qian disse com um rosto severo, e até levantou a voz e chamou diretamente o nome de Lin Qiuhan. Ele não poderia deixar Lin Qiuhan afundar ainda mais na armadilha de Gu Shangji, mesmo que ele tivesse que usar alguns meios difíceis. O que há de errado com o jovem Lord Gu? Lin Qiuhan não pôde deixar de franzir a testa ao ouvir suas palavras, e sua expressão piorou. Desde quando ela caiu tão baixo que até Lin Qian poderia passar por cima de sua cabeça? O que mais? Ela havia experimentado em primeira mão a personalidade do jovem Lord Gu e acreditava que ele era humilde, educado e tão gentil quanto um cavalheiro poderia ser. Mesmo que ele viesse de uma família de prestígio, ele não deu a ela a sensação de interagir com alguém de alto nível. Não fale mal do jovem Lord Gu. Se você pudesse ser 1% tão bom quanto o jovem Lord Gu, então eu não precisaria me preocupar tanto com você. Lin Qiuhan rosnou. Ela pensou que Lin Qian estava pensando demais em tudo. Por que você é tão estúpido? Por que você não consegue entender o que estou lhe dizendo? A raiva de Lin Qian aumentou e ele falou com grande irritação. Mas mesmo depois de dizer sua parte, Lin Qiuhan não parecia ter mudado de ideia. Que tipo de droga aquele bastardo com o sobrenome Gu deu a ela? Ele se perguntou. O que há de errado com você? Ultimamente, você tem agido muito estranhamente. Mesmo que o jovem Lord Gu não seja uma boa pessoa, o que ele desejaria de mim? Porque ele me machucaria. Lin Qiuhan não sabia mais o que dizer a Lin Qian, então ela lançou suas próprias perguntas para ele e imediatamente se virou para ir embora. Lin Qian, por outro lado, ficou atordoado e ficou enraizado em seu lugar. Isso mesmo, porque Gu Shangji a atacaria. No meio de sua caminhada, Lin Qiuhan lembrou que ainda tinha perguntas para Lin Qian. Como ele realizava a alquimia? Como ele de repente aumentou seu cultivo? E onde ele estava esta tarde? Infelizmente, ela não viu ninguém quando se virou. Capítulo 36, Tudo sob controle, a técnica proibida de Lin Qian.
O coração de Lin Yuhan desejava fazer todas essas perguntas para Lin Tian. Afinal, ela realmente pensou que havia um problema com Lin Tian depois de ouvir as palavras de Gu Shangji durante o passeio. Lin Tian não tinha talento ou ideia sobre cultivo apenas alguns dias atrás. Mesmo que alguém o pressionasse e oferecesse ajuda, ele não se moveria um centímetro. Mas agora, o que aconteceu com ele? O que trouxe tais mudanças para seu personagem? Porque ele de repente se transformou em um sujeito problemático e arrogante. Como ele aprendeu alquimia tão de repente? E como ele apontou os erros nos ensinamentos dos anciãos? Havia um especialista escondido atrás dele que lhe ensinou tudo. Ou poderia ser. Lin Yuhan estremeceu um pouco e não pensou mais sobre esses assuntos. Infelizmente, Lin Tian havia desaparecido quando Lin Yuhan se virou. Tudo isso a deixou atordoada, então ela não pôde deixar de suspirar. Tanto faz, ele provavelmente está com raiva depois de ouvir minhas repreensões mais uma vez, ele deve ter retornado ao seu próprio pátio. Vou perguntar a ele sobre esses assuntos amanhã, o que aconteceu com o pequeno Tian. Lin Yuhan balançou a cabeça e decidiu deixar o assunto para lá. Por enquanto, ela deveria voltar para seus próprios aposentos de descanso e cuidar de seus assuntos pessoais. Ela ainda não tinha examinado as submissões de seus alunos. Ao mesmo tempo, o pensamento de ver o jovem Lord Gu novamente amanhã apareceu em sua mente. Imediatamente, seu humor melhorou e ela ansiava pela chegada do dia seguinte. Ela desejava que o tempo passasse o mais rápido possível. Seria emocionante se o amanhã chegasse rápido. Uma vez que a disputa de Lin Tian e Lin Yuhan terminou, um prompt do sistema soou na mente de Gu Shangji exatamente como ele desejava. Lin Yuhan desenvolveu dúvidas sobre a mudança repentina de temperamento de Lin Tian. Lin Tian perdeu 50 pontos de valor da fortuna. O anfitrião recebeu 250 pontos de destino. Com certeza, tudo estava se movendo de acordo com seus desejos. Ele havia lido mais do que alguns romances na web em sua vida passada e conhecia todos esses clichês e tropos como a palma da mão. Ele também tinha lido muitos romances onde o vilão triunfava, então Gu Shangji naturalmente sabia como espremer todo o valor da fortuna de uma figura poderosa que reencarnou como Lin Tian. Primeiro, ele desenvolverá uma cisão entre o protagonista e a pessoa mais próxima a ele. Em segundo lugar, ele colocará sua família contra ele. Por último, ele revelará a questão de ele assumir o corpo do antecessor para seus ganhos maus. Tudo estava sob o controle de Gu Shangji, e Lin Tian nunca será capaz de fazer qualquer movimento. Se ele adivinhou corretamente, Lin Tian fará sua jogada a qualquer momento, ele nunca ficará no local e deixará alguém pisoteá-lo sem lutar. A curiosidade de Gu Shangji atingiu o pico quando ele se perguntou que tipo de método Lin Tian usaria para lidar com ele. Ele tentaria assassiná-lo. Ele estaria batendo a cabeça em uma parede de tijolos. Ele tentaria envenená-lo. Isso também não funcionaria. Então, restava apenas um método: Lin Tian usará algum tipo de técnica proibida. Lin Tian voltou ao seu pátio com uma expressão sombria nublando seu rosto. As palavras de Lin Yuhan o humilharam muito. Ele, o Deus Rei do massacre celestial que reinou supremo de leste a oeste em sua vida anterior, nunca imaginou que sofreria uma humilhação tão extrema.
Até mesmo uma mulher o desprezava agora. O que ela quis dizer com ela não estaria preocupada com ele se ele fosse 1% tão bom quanto aquele cara com o sobrenome Gu. Essas observações enfureceram Lin Tian. E desde que ele, um poderoso rei Deus, estava enfurecido, ele deve naturalmente lavar essa vergonha com o sangue de seu adversário. Que bom que eu fui preparar todos os materiais à tarde. Embora o poder não seja 1/10 de milésimo do meu pico, será mais do que suficiente para lidar com um pirralho como ele. Ele. Gu bastardo, você trouxe isso para si mesmo. Lin Tian pensou friamente consigo mesmo. Como uma pessoa do reino superior, Gu Shangji estava continuamente sob a proteção do ancestral da família Lin, então ele não podia usar meios comuns para lidar com ele. O que mais? Sua força atual também não foi suficiente para prejudicar Gu Shangji. Então, a única maneira em que Lin Tian pensou foi usar uma técnica proibida. Vilfic, ela é meio ou, mano, eu desci. A razão pela qual ele tinha tanta confiança nesse método era simples, ele tinha uma antiga técnica proibida em seu arsenal. Foi uma técnica extremamente estranha e incompreensível que trouxe um demônio de um reino desconhecido, que poderia matar o alvo sem deixar rastros. Ele usou essa técnica exata para ferir até mesmo um rei-deus do mesmo reino de cultivo que o seu. Embora ele não pudesse exercer seu verdadeiro poder agora, lidar com um jovem como Gu Shangji não era difícil. Claro, a técnica proibida não veio de graça. Queimou a força vital do lançador como sacrifício ao demônio que será invocado. Lin Tian não podia se importar com o preço agora. Afinal, ele poderia facilmente compensar a perda de seu tempo de vida quando alcançasse sua poderosa base de cultivo no futuro. Ao mergulhar o incenso das nove almas na essência do sangue de 8 bestas venenosas diferentes, e depois misturá-lo com a medula óssea de 3 bestas diferentes, abrirá um portal para este reino inferior e deixará o demônio entrar. Assim que o portal for aberto, precisarei usar Mortal Flash Incense e Mortal Ghost Money para me comunicar com o demônio e construir uma ponte entre nós. Lin Tian estava ocupado preparando os materiais para esta técnica proibida à tarde, e foi por isso que Lin Qiuhan não conseguiu encontrá-lo em nenhum lugar. Como descendente da antiga família Lin, não foi difícil para ele sair e arrumar todos esses materiais. Depois, Lin Tian lembrou os passos necessários para executar a técnica proibida e colocou os vários ingredientes em diferentes partes de seu pátio. Logo, ele começou a convocar o demônio de outro reino. Fechando os olhos, Lin Tian sentou-se no meio da estrutura e começou a entoar palavras obscuras. Esses materiais não eram simples, e alguns eram até feitos de pele e ossos de humanos e outras raças, e só podiam ser encontrados nos sombrios mercados negros escondidos na escuridão das cidades antigas. Seu antecessor havia deixado uma boa quantia em economias, então Lin Tian poderia comprar esses materiais sem problemas. Zumbir. Logo, runas coloridas piscaram ao redor e uma atmosfera sinistra cobriu todo o pátio. Se alguém invadisse neste momento, eles ficariam apavorados. A visão era simplesmente assustadora demais. Rosto. À medida que o canto de Lin Tian se intensificou, um vento escarlate soprou ao redor dele. Mechas de cabelo vermelho surgiram do nada e flutuaram acima da terra, irradiando uma aura fria e sinistra. No entanto,
Era estranho que a aura sinistra só aparecesse dentro do pátio, e ninguém do lado de fora pudesse ver sua presença. O pátio parecia calmo e desolado sob a tênue luz da lua, como se algo o tivesse isolado do mundo exterior. Como esperado, não é fácil executar uma técnica proibida deste nível com minha força atual. Gotas de suor escorriam pelo rosto de Lin Qian. Embora sua expressão ainda estivesse firme, podia-se ver que lançar a técnica proibida havia colocado um fardo imenso em sua existência. No momento seguinte, uma aura ainda mais sinistra e gelada envolveu tudo dentro do pátio. As runas que anteriormente piscavam com a luz ficaram pretas como breu e se entrelaçaram para cercar tudo. Sombras fracas como fumaça caíram do céu e se ergueram da terra. Tire a vida dele e destrua sua verdadeira alma. Lin Qian comandou a fumaça ao seu redor. Ao mesmo tempo, ele se lembrou da aparição de Gu Shangji em sua mente. Estou disposto a pagar com 15 anos da minha vida. Logo, Lin Qian sentiu algo rasgar a própria essência de sua vida. Ao mesmo tempo, uma tênue conexão com algo invisível se formou em sua mente. Ele cambaleou fracamente, e não pôde deixar de balançar a cabeça. Afinal, ele havia sacrificado a própria essência de sua vida por isso. Mas logo ele recuperou sua mentalidade e disse com confiança: mesmo se você escapar da morte, você não escapará de se transformar em um vegetal. Esse tipo de demônio de um reino desconhecido era o mais complicado de lidar. Um encontro com eles basicamente resultou na destruição da alma de alguém, resultando em morte instantânea. Mesmo que o alvo sobrevivesse de alguma forma, eles acabariam como vegetais irracionais pelo resto da vida. O vento sinistro chegou rapidamente e desapareceu com a mesma rapidez. Capítulo 37 – O horror do demônio, jogando-se até a morte. Neste momento nos aposentos de descanso de Gu Shangji. Gu Shangji abriu os olhos com uma expressão calma e indiferente. Ele sentiu uma vaga flutuação no vazio ao seu redor assim que Lin Qian o mirou. Ele podia ouvir uma tempestade tumultuada, como se milhares de cavalos galopassem em sua direção. Depois disso, uma ondulação sinistra e sombria surgiu ao seu redor, e ele sentiu a respiração familiar de um demônio. Parece que ele fez exatamente o que eu esperava dele, é só que essa técnica proibida é um pouco. A intriga encheu o sorriso de Gu Shangji. Zumbir. Um brilho escuro passou por suas pupilas. O Deus inato dentro de seu mar da consciência, templo do Deus inato, abriu seus olhos profundos e indiferentes também. Uma aura negra surgiu dele como uma espessa névoa negra, parecendo misteriosa e imensurável. Você ainda está muito molhado atrás das orelhas para um poderoso reencarnador. Um truque tão insignificante não pode fazer nada comigo. O sorriso no rosto de Gu Shangji desapareceu e sua indiferença assumiu mais uma vez. Ele nem precisava confiar em seu Devil Heart. O templo do Deus inato sozinho era um talento primordial que poderia triunfar sobre qualquer coisa. E depois que ele contaminou seu templo de Deus inato com sua natureza demoníaca, ficou ainda mais sem medo de qualquer coisa que pudesse acontecer. Em termos mais simples, um demônio deste nível não era nada mais do que sopa para sua alma. Miríade demônio. O rosto de Gu Shangji ficou frio como pedra, mas ele logo olhou para Su Qingji que estava dormindo profundamente ao lado dele. Ele não queria perturbá-la.
No momento seguinte, um brilho negro cobriu sua palma e demônios horríveis se entrelaçaram em suas mãos. Era como se um demônio inigualável estivesse ressuscitando, querendo engolir tudo em seu rastro. Gu Shangji enfiou a palma da mão no vazio. Um ar frio surgiu, e ele ouviu os gritos estridentes de algum demônio horrorizado. No momento seguinte, ele puxou os fios de fumaça preta que tremerão de puro terror. O deus inato de Gu Shangji deu um passo à frente e respirou fundo, imediatamente engolindo a fumaça como se estivesse se banqueteando com uma taça. Caixa. Rachadura. Logo, os sons de alguém mastigando carne ressoaram. Um grande número de demônios gritou de horror e desespero, mas eles não conseguiram escapar de seu destino de serem engolidos na barriga do deus inato. Gu Shangji visivelmente sentiu sua alma se fortalecer um pouco. Ele também podia sentir uma pitada da vida de Lin Qian nutrindo seu ser. Em um piscar de olhos, o vazio voltou à paz como se nada tivesse acontecido ali antes. A vida útil de Lin Qian é bastante reduzida. Lin Qian perdeu 150 pontos de seu valor de fortuna. Anfitrião recebeu 750 pontos de destino. Um aviso do sistema soou na mente de Gu Shangji, mas ele não se importou muito com o anúncio. Isso não é diferente de se jogar até a morte. Este recém-nascido filho predileto do céu deve estar tentando cometer suicídio. Eu nem fiz nada ainda, e ele já levou um golpe tão grande. Gu Shangji pensou com um sorriso brincalhão. Meu senhor, por favor, perdoe o pecado deste escravo. Este velho escravo não é forte o suficiente para protegê-lo, então este velho escravo espera que meu senhor castigue. Assim que o velho Ming que estava guardando do lado de fora dos aposentos de descanso sentiu a perturbação do vazio, ele correu. Sua pele parecia extremamente feia, e ele não conseguia parar de entrar em pânico de horror. Ele nunca pensou que alguém seria corajoso o suficiente para atacar seu senhor na calada da noite. O que mais? Eles usaram um truque tão imundo. O velho Ming não pôde deixar de suar quando pensou que tudo aconteceu dentro do domínio da família que ele havia deixado para trás. Seu jovem lorde foi incapaz de lidar com este ataque. O velho Ming mal podia imaginar as consequências. Ele temia que mesmo 10.000 mortes não fossem suficientes para obter o perdão. Zumbir. Gu Shangji deu um passo à frente e apareceu do lado de fora do salão com uma expressão calma. Não se preocupe, um método como esse não é suficiente para me prejudicar. Por outro lado, eu quero saber quem fez isso. Quem no reino inferior tem tal método? Gu Shangji parecia calmo e imperturbável. Em seu coração, no entanto, ele gargalhou um pouco sobre a situação. Ao mesmo tempo, ele decidiu não mencionar diretamente o nome de Lin Qian. Afinal, ele não deveria saber a identidade dos descendentes e discípulos da antiga família Lin, já que ele só interagiu com Lin Qian hoje. Seria muito arbitrário se ele mencionasse o nome de quem fez isso. Claro, Gu Shangji queria que a família Lin encontrasse o atacante. Lin Qian deve estar sofrendo uma reação agora, e não deve ser capaz de correr em qualquer lugar. Ele simplesmente precisava sentar e assistir a um bom show. Ele havia pensado que o filho predileto do céu desta vez seria um pouco mais interessante, mas acabou sendo uma decepção total que foi abandonada por seu Pai Celestial em um piscar de olhos.
Gu Shangji não pôde deixar de se sentir entediado. Ele era simplesmente muito forte, então esses fracos filhos prediletos do céu não podiam fazer nada contra ele. O que mais? Ele não precisava mais se preocupar com uma reação da fortuna, então esses filhos prediletos do céu eram realmente como formigas que ele poderia pisar até a morte a qualquer momento. Como já resolvi a técnica proibida, a pessoa que a executou deve estar sofrendo um rebote. Este velho escravo irá investigar imediatamente. Certamente encontrarei o agressor e lhe darei uma explicação, meu senhor. O velho Ming sentiu seu coração se mexer depois que percebeu que Gu Shangji realmente não o culpava. Ele ficou surpreso com a generosidade e imediatamente prometeu prender o adversário, não importa o que. Gu Shangji assentiu e voltou para seu lugar. Meu senhor, aconteceu alguma coisa lá fora? Su Qingji perguntou com uma expressão confusa no rosto. Ela estava dormindo um tempo atrás, mas alguma perturbação a acordou. Nada demais, você pode dormir em paz. Gu Shangji disse. Ao mesmo tempo, o velho Ming convocou os superiores da família Lin, e toda a família Lin passou por uma tremenda tempestade. Todos se sentiram apavorados. Os anciões e o patriarca da família Lin ficaram pálidos de medo. Todos saíram em busca do agressor. Ninguém teve coragem ou desejo de dormir esta noite, agora que algo tão grande aconteceu contra o jovem Lord Gu. Uma técnica proibida como essa não era algo com que pessoas comuns pudessem entrar em contato. Isso foi algo muito claro para todos. Todos eles oraram para que não fosse algo feito por um de seus próprios descendentes, ou eles não seriam capazes de suportar o fardo. Sob a fraca luz da lua, Lin Qian sentiu que algo havia dado errado assim que sentiu a conexão entre ele e o demônio celestial desaparecer. Não é bom. O que aconteceu? Retaliação. Estou recebendo uma reação. Por que isso está acontecendo? Lin Qian não conseguiu conter seu choque, ele nunca esperava uma reviravolta nos acontecimentos. Sua pele ficou pálida e ele cuspiu sangue. Seu cabelo ficou grisalho em uma velocidade rápida, e sua pele enrugou. Era como se ele tivesse envelhecido 12 anos em um momento. Todo o seu ser ficou tão fraco que parecia que uma rajada de vento o levaria para longe. No momento em que a conexão da técnica proibida foi quebrada, Lin Qian sentiu o terror daquele bando de demônios que ele convocou. Foi o maior pavor que ele sentiu, como se ele tivesse se deparado com o maior demônio entre os demônios, não, ele se deparasse com o imperador de todos os demônios, o próprio Senhor dos Demônios. A fonte de seu medo era Gu Shangji. Por que diabos isso aconteceu? Aquele bastardo com o sobrenome Gu ainda está bem, então eu definitivamente não posso mais ficar na família Lin. Se eles me encontrarem assim. A aparência de Lin Qian mudou drasticamente. Um momento atrás, ele era um adolescente, mas agora, ele se transformou em um homem mais velho. Qualquer um podia ver que havia algo errado com ele. Mesmo uma técnica de disfarce não o ajudaria neste momento. Os especialistas da família Lin seriam capazes de descobrir que sua origem foi danificada apenas olhando para ele. Logo, a aparência de Lin Qian ficou mais feia do que antes. Ele ouviu o som de passos do lado de fora de seu pátio e percebeu que toda a família Lin estava em tumulto agora.
O povo da família Lin havia selado completamente a antiga cidade em que residiam. Um grande número de cultivadores também apareceu no céu e suprimiu cada centímetro de terra com suas horas majestosas. Eles estavam preparados para investigar minuciosamente cada pessoa que evocasse sua suspeita. Lin Tian sentiu seu coração esfriar. Sua ansiedade estava chegando à sua cabeça agora. Será que eu, um poderoso rei Deus, cairia em um lugar como este? Não, eu sou apenas um desperdício na família Lin, então eles não devem suspeitar de mim tão cedo. Ele se forçou a se acalmar e começou a pensar em uma maneira de salvar sua situação. Bem neste momento, a voz ansiosa de Lin Qiuhan soou do lado de fora de seu pátio. Pequeno Tian, algo importante aconteceu, então o pai convocou todos agora. Saia, devemos ir lá imediatamente. Com isso, o coração de Lin Tian afundou completamente.